Hello, hello, guys! Hoje eu vim trazer uma questão muito séria, que é a questão do feminismo. E antes de mostrar por que o feminismo não funciona para nós mulheres, e para os homens e para as famílias, eu vou trazer todo um pano de fundo para você entender as raízes. Aí vou trazer também aqui um pouco do comunismo. O comunismo, ele nasce no século XIX, basicamente, um pouco antes já existia críticas ao capitalismo, ideologias políticas econômicas. Ele surgiu através dessa questão que foi industrial, bem industrial, com movimentos de socialismo que foi pelo Karl Marx e o Friedrich Engels. Então, ali no século XIX, com o Manifesto Comunista, segunda metade do século XIX, com o Manifesto Comunista, o Capital começam a colocar as ideias de que os trabalhadores precisavam se unir em prol deles e contra o sistema capitalista. Ou seja, eles começam a trazer um movimento bem político entre o século XIX e o XX, após aquela Revolução Russa, que foi o primeiro Estado comunista sob a liderança do Partido Bolchevique. E essa revolução, eu vou ler aqui, foi um ponto crucial na história do comunismo, demonstrando a possibilidade de uma revolução proletária. E aí, a partir daí, do século XIX, você vai começar a ver que as mulheres nessa mesma época, eu vou falar um pouquinho disso agora, nessa mesma época, nesse mesmo timing, as mulheres elas resolvem também fazer uma revolução. Mas no início, elas estavam muito interligadas a uma filosofia iluminista. O iluminismo surgiu no século 17 e 18, entre 17 ele começou, no 17 foi para o 18, e ele se difundiu muito criticando o tradicional, muito criticando aquilo que era o de antes, né? Então, eles traziam um pouco mais de razão. Como que funciona o gênero de homens e mulheres, como que trabalham. Não só nisso, né? Os monarcas, eles criticavam os monarcas absolutistas, criticavam a aristocracia, eles queriam igualdade. Começa ali. Então, um pouco dessa filosofia do feminismo, ela surge ali, junto com isso. E esse movimento, ele vai se dar mais no século XIX, que foi quando criou forças, né? Através do movimento abolicionista, ele também traz essa questão de igualdade de gênero, traz também mais autonomia e educação, que é o que as mulheres no início começaram a pedir. Então, ali as sufragistas surgiram, não sei se vocês sabem desse movimento, mas foi um movimento também em prol da autonomia, da igualdade, da educação, que as mulheres queriam ter voz nesse sentido. Ali no século XIX também, mulheres como Mary Wollstonecraft, acho que é assim, que elas trazem o pedido de direito ao voto. E também, além do direito ao voto, elas continuam pedindo educação, direitos iguais. Começa bem forte esse movimento no século XIX. Ali vários movimentos surgem e a estrutura política, social e cultural entram junto para a quebra de opressão das mulheres. Ali no século XX vem uma segunda onda, que essa segunda onda ela pede igualdade no trabalho e igualdade nos direitos reprodutivos. Ou seja, elas estavam pedindo ali que os homens também fizessem a sua parte como pais da casa, elas queriam os mesmos direitos civis. Ali ainda no século XX, queriam os direitos civis. E aí uma terceira onda vem em 1990. Aí uma terceira onda vem em 1990, quando expande a questão da igualdade de gênero, diversidade e interseccionalidade, assim que se fala.
que era isso? Ali elas começam a pedir, a trazer mais a questão do LGBT, elas queriam famílias não tradicionais. Ali começa a surgir mais disso, a partir de 1990. Então, teve muitos movimentos, vários deles em várias fases diferentes. Isso é um pouco do feminismo para você, só para trazer um pano de fundo. Mas vamos lá para as origens da mulher. O que acontece? Lá, antigamente, nós sabemos que a sociedade é muito patriarcal e a mulher, ela nasceu para ser auxiliadora idônea. Segundo a Bíblia, auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora idônea? Ela veio para ajudar num projeto, uma missão. Ela veio para estar sob uma missão que era auxiliar o seu marido. Que no caso, nas origens, era Adão e Eva. Adão e Eva, quando Deus fez Adão e fez Eva da costela do Adão, tirou um pedacinho e falou assim: agora essa é carne da sua carne, essa é parte de você. Ela veio auxiliar, ser uma opositora idônea. Como opositora? Porque ali ela ia ser o oposto dele. As coisas que ele não tinha, ela tinha. As coisas que ela tinha, ele não tinha. Então eles iam ser uma equipe numa mesma missão que se chama família, e a missão do marido, do homem, no caso, era o trabalho, que Deus já tinha instituído esse trabalho, esse governo, para que os dois fizessem isso tudo juntos. O trabalho da mulher ficou, durante muitos séculos, na criação dos filhos, da casa, de cuidar de tudo, e etc. E a parte do homem ficou para o trabalho externo, ganhar dinheiro, trazer para casa, para fazer com que essa estrutura tradicional e familiar funcionasse. Basicamente isso. O que acontece aqui? Muito foi distorcido e o homem, que era também para trabalhar num conjunto, acaba se tornando o extremo, que é o machismo. O machismo veio por conta também dessa sociedade bem patriarcal e tá tudo certo. Só que acabou sendo extremista e acabou oprimindo as mulheres. A mulher também que queria fazer as coisas, não podia, ela tinha que cuidar da casa, ela era muito oprimida, ela não tinha direitos e etc. Porém, esses extremos não são bíblicos. E acontece que tudo que é extremo, ele vai um dia ser quebrado, porque dá errado. Nada que é extremo demais, ele funciona. E o que acontece? Surge o feminismo para quebrar o masculino. Quero quebrar esses homens machistas, blá, blá, blá. E acaba acontecendo o quê? A sociedade, essas mulheres, elas querem alguns direitos no início. Eu não sei, não estava naquela época, mas a intenção era quebrar aquele extremo. Porém, acabam surgindo esses movimentos e eles acabam ficando fortes e começa a ser contrária ao masculino. O que acontece aqui? Acontece que a mulher, ela é mais frágil no sentido emocional e ela nasceu com emoções mais do que os homens. Biologicamente falando, a mulher funciona diferente. Biologicamente, agora vamos para uma aulinha. Vamos para um básico do biológico, tá? Basicamente, o homem, ele é aquele cara da caça. Ele proporciona o cuidado. É tipo leão, gente, é coisas biológicas. Ele vai, ele caça, ele faz, ele acontece, corre, cuida do seu bando. A mulher fica mais na retaguarda, cuidando da parte mais interna. Basicamente são funções um pouco diferentes, mas por conta da biologia também da mulher e do homem. A mulher, ela é mais sensível. Ela tem mais essa característica que ela precisa de mais cuidado. Ela precisa se sentir segura, se sentir protegida. E o homem, ele precisa desse espaço para ser um caçador, ele ser forte, ele ser corajoso, ele ser homem, macho, entendeu? Aquele cara alfa da vida. E até na sua estrutura mental,
O homem funciona diferente da mulher. O homem é muito mais racional, a mulher é muito mais sentimental. São dois lados diferentes do cérebro que funcionam, tá tudo certo. Eles se trabalham em conjunto e precisam se entender. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele trabalhou a diferença para que os dois trabalhassem em conjunto. Nenhum podia ser mais do que o outro ali. Não tinha como, porque um funcionava diferente do outro e eram funções que iam se auxiliar. Ou seja, a mulher ela estava ali sob uma missão, que é a do homem. Mas não era para ela ser oprimida. Não era para ela ser oprimida, era para elas trabalhar em conjunto, para ela estar ali para funcionar junto com ele. Para que aquele órgão que se chamava família funcionasse em conjunto. E o que acontece? Durante esses movimentos, a gente sabe que houve muito desequilíbrio das partes. Vamos voltar à mulher lá do século 17 para 18, porque depois no 19 já começa a alterar um pouco mais. A mulher do século 17 para 18, 19, no início, ela até aí, né? Ela era submissa ao nível do homem poder ser até opressor, que ela ia baixar a cabeça para ele, ele podia trair, ele podia fazer isso, podia fazer aquilo, tudo que ele quisesse, que ela ia estar ali. Infeliz ou não, ela estaria ali. Ela não ia deixar a sua família, ela não ia desfazer por causa disso. E ela serve a sua casa, ela serve os seus filhos, ela serve o seu marido, até mima demais, o extremo dos extremos. E o que acontece ali? Ela acaba fazendo com que o homem, ele não faça o seu papel de homem. Como isso? Ela acaba deixando ele viver tudo que ele quer viver e ela se submete e não vive nada. Ela sempre vive em função do outro. Aí o que acontece ali? Extremo número 1, ela não cuida de si. Não o suficiente, ela sempre está a favor dos outros e não de si. Volta um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que a mulher, ela acabe ficando muito agressiva, Então, dá para entender o porquê que as mulheres, elas resolveram tirar o sutiã, queimar o sutiã. Elas resolveram lutar, revolucionar, porque elas estavam cansadas ao extremo de serem servas, de serem doutrinadas a você tem que ser assim, 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 senão você não é uma boa mulher, você não é uma mulher virtuosa. Porém, este desequilíbrio ferrou com tudo. Ferrou com tudo. Esse desequilíbrio familiar, que não era essa a origem do que Deus tinha planejado, porque o homem ali é para amar. Sabe o que é amar? Amar é ação. É também olhar o outro, ver as suas necessidades e também cuidar dele. E a mulher honrar. A mulher honrar é respeito, basicamente. Respeitar ao extremo aquela figura de homem na sua vida, que é o seu marido, não é todos os homens. Vamos para aí. Vamos entrar nesse lugar. A mulher, então, ela acaba vivendo tão submissa, só que submissa na forma errada. Ela vive tão opressa, porque ela acha que ela não pode fazer as coisas, porque ela não pode ter voz, não pode ter movimentos, porque senão ela é insubmissa. Mas não era isso. A ideia original ali da palavra, quando Deus cria o homem e a mulher, é que ela esteja sob a mesma missão, que é a família, que é o governo sobre a terra. Eles têm uma mesma missão, cada um na sua função. Nenhum pode entrar na função do outro, ou desprezar ou desmerecer a função do outro. E esse desequilíbrio traz o feminismo à tona, junto com o comunismo, junto com várias questões. Ali, a mulher começa a lutar contra a figura da família. Por quê? Como assim, Chantal, contra a figura da família? Sim, contra a figura da família, porque ela acha que o homem é tão opressor, que ela começa a ficar contrária à figura do homem. Ela não tá lutando só pelos direitos, ela tá lutando contra aquele cara que ela tá casada. Ele tá lutando contra aquela estrutura familiar. Nessa questão toda, ela acaba trazendo outras questões. Começa a trazer
Ah, então a família pode ser outro tipo de família, mulher com mulher, homem com homem, liberalismo. Aí entra dentro da estrutura do feminismo, ela é muito bonita na teoria, porque é para expandir os papéis da família tradicional. Porém, o que acontece é que a mulher ela tem uma estrutura biológica, na verdade, os dois precisavam entrar em equilíbrio. Quando a mulher ela quer ser feminista, ela está querendo ser maior do que o homem, querendo engolir o homem, desfazer, macetar tudo aquilo que ele fez com ela. Na verdade, ela está sendo contra o machismo. Só que o que acontece? Contra o machismo, ela está começando a apontar o dedo para todos os homens e ali começa a mudar a forma familiar. Ali começa a entrar a promoção de outras estruturas familiares não tradicionais, como LGBTQ+. Acho que eu falei certo, não sei se tem... Acho que tem mais alguma coisa, não lembro. E aí reflete na construção familiar do futuro, dos seus filhos, reflete a construção familiar do próximo passo. Mas o que acontece com as mulheres do nosso século, que elas não sabem que isso é por conta desses tipos de pensamento que são desestruturantes familiares, que a estrutura familiar é um lugar seguro para ela. Claro, com equilíbrio, não com machismo, com um homem que era para ser o original, o homem que ama, que cuida, que realmente provê, que realmente sustenta, que realmente não precisa só ele trabalhar. Ninguém tá falando sobre isso. A mulher também pode trabalhar, pode fazer o seu papel, pode ter o seu lugar, o seu espaço. Ela tem esse direito, ela tem esse lugar para ela viver. Só que na sua estrutura emocional, quando ela chega em casa, ela precisa desse homem. Ah, mas ela sabe, ela consegue viver sem ele. Ela consegue. Tá tudo certo, a mulher é forte. Só que chega uma hora que ela vai falar, quero construir família, porque eu tô cansada de fazer tudo sozinha. Porque ela tá sendo feminista. Eu faço, eu aconteço, eu sou poderosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho vigor, eu tenho poder, eu consigo dinheiro, eu consigo trazer, eu consigo fazer bilhões, milhões, tudo. Eu consigo, eu tenho uma mente limitada, eu sou poderosa. Porém, chega um momento que a mulher, ela vai falar assim, biologicamente, ela vai falar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero ter quem cuidar, porque é uma estrutura interna da mulher. Depois que ela atinge o maior sucesso lá, que ela... isso não é meu máximo. Eu tenho uma coisa aqui que tá dentro de mim que ela precisa funcionar, que chama família, que chama cuidar, que chama ter o marido, que além de cuidar dela, ela precisa desse lugarzinho seguro. Ela, sim, primeira coisa da mulher, vamos colocar a primeira coisa da mulher, não é o homem. A primeira coisa da mulher é Deus. Quando ela coloca ela em Deus em primeiro lugar da vida dela, ela em segundo, em terceiro seu marido, família, o resto todo, em quarto, quinto, em terceiro vai ficar o seu marido, porque é parte dela. Se vocês me entendem, eles se transformam em um. Mas, então, ela biologicamente vai pedir por isso. Sem querer, ela vai começar a gerar insatisfação. Ela vai começar a querer cuidado. Ela vai se abrir para conhecer homens. Ela vai se abrir para conhecer. E o que acontece? Esses homens, eles já estão de forma mais afeminada. Eles já estão muito mais imaturos, não tem tanta responsabilidade, não lutam, e ela começa a achar porque ele é menos do que ela é mais forte do que ele, ela se tornou mais forte do que ele. E aí, o que acontece? Não consegue estruturar uma família, porque o homem vai estar insatisfeito na sua estrutura biológica, porque ele não está sendo tanto homem, e a mulher vai estar insatisfeita porque ela não está sendo tão mulher. Os papéis se invertem. Então, nessa estrutura
biológica, que os papéis se invertem, começa a se desfazer famílias. A mulher também, como viu que os homens eles traíam e etc, etc, ela quer fazer o mesmo. Ela quer viver promíscua muitas vezes. O que acontece quando ela vive promíscua? Ela está dando espaço para o homem não tomar responsabilidade. Quando ele não toma responsabilidade, ele não se torna homem, ele fica menino. Só que a mulher ela não quer um menino, ela quer um homem internamente. Então, querendo ou não, essa estrutura de pensamento, ela desfaz toda uma logística de família e de sociedade e acaba desfigurando os papéis dos dois, desfigurando totalmente. E a mulher, como edificadora, ela, como o papel inicial que Deus deu para ela está edificando o que com esse pensamento? Estruturas que parecem bonitas, parecem boas, mas elas destroem a família. E aí, o que você acha? O feminismo é bom ou ruim? Funciona ou não funciona? Na prática, não funciona.